Olá, bom dia. No programa de hoje nós vamos conversar sobre o crescimento econômico do Maranhão. As últimas pesquisas indicam que a gente teve um crescimento de 1,9% com relação ao mesmo período, quer dizer, ao mesmo trimestre do ano passado. O que levou o Maranhão a esses resultados? É sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje. E quem veio conversar comigo para tomar café e para dar mais detalhes sobre isso foi o presidente do IMESC, o Jonathan Carvalho. Só para lembrar, IMESC é o Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográfico, é isso? Acertei? Exatamente. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, eu agradeço o convite, principalmente para falar dos números da economia do Maranhão, que faz parte da nossa agenda de trabalho lá no Instituto. Nós, desde a criação do Instituto, de dezembro de 2006, nós fazemos parte desse grande convênio de contas regionais em conjunto com o IBGE, e de lá já trabalhamos nesse projeto, que é em parceria, inclusive, uma metodologia que é seguida por todos os estados. Então, tem essa referência nacional. E, além das contas regionais, a gente faz esse PIB trimestral, que é o que nós estamos discutindo aqui. É uma metodologia que se aproxima das contas regionais e que nós tentamos diminuir essa defasagem das contas regionais, porque as pesquisas estruturais têm uma defasagem de 1 ano, e o PIB sai com uma defasagem de 2, mas o trimestral não, ele é mais tempestivo e traz a informação do ano. Mais atualizado, vamos dizer assim. Mais atualizado. Esse crescimento registrado nesse primeiro trimestre, ele está dentro das expectativas? Ele foi um pouquinho maior, é isso, né? Mas ele está dentro das expectativas de crescimento, ou a gente podia ter crescido um pouco mais, ou a gente esperava ter decrescido? Como é que se comportou esse número para vocês? O que ele representa? Primeiro, a nossa expectativa está relacionada à nossa série histórica. O Maranhão, ele tende a crescer acima da média nacional. É importante pontuar isso. Isso é bom. Então, assim, o fato de nós estarmos crescendo acima da média nacional faz com que nós possamos, por exemplo, ter maiores ganhos de participação na economia, e isso faz com que a nossa representatividade na economia nacional ganhe mais significância. Tanto que, por exemplo, algumas pesquisas estruturais passaram a ser feitas, como o PIN-PF, que não tinha aqui para o Maranhão, passou a ser contabilizado. E isso melhora até nossas próprias estimativas. Então, esse crescimento estava, digamos, dentro do esperado, mas isso é sempre bom, assim, entender que tinham alguns gargalos que poderiam ter impedido esse crescimento, como, por exemplo, no final do ano passado se discutia fatores climáticos adversos que poderiam impactar na economia. É verdade. E esses fatores deixaram de ser observados, ou seja, as chuvas ocorreram dentro de uma normalidade nesse ano, de tal modo em que o setor primário teve um crescimento bastante expressivo, né, da ordem de 11% um crescimento nesse trimestre. E isso é importante, né? Ou seja, tinha uma preocupação aí, que ela foi uma preocupação que digamos, foi só uma preocupação. Exatamente. Ela foi desconstruída à medida em que a climatologia mostrou-se que não era mais uma preocupação presente. Então, assim, crescimento expressivo do setor primário. O setor primário, ele representa... isso que eu queria saber. Os setores, como eles se comportaram? Eu imagino que cada um cresce numa proporção diferente, né? Não tem esse crescimento linear que vai todo mundo igualzinho, não, né? Não. Geralmente, um crescimento que ocorre no setor primário e setor secundário se reverbera no setor terciário. Ele funciona, digamos assim, dinamizado por esses dois setores. E o setor primário teve um crescimento muito significativo, acima de 11%. Aí, quando as pessoas olham esse crescimento, dizem assim, não, então o resultado do primeiro trimestre foi exclusivamente ocasionado pelo setor primário. Não, o setor primário, esse crescimento é significativo, mas ele representa 13,5% da nossa economia. Então, é importante pontuar isso. Esses são crescimentos que são ponderados pelo peso das atividades na economia. O setor secundário, então, contribuiu muito para a nossa economia com crescimento, né, acima de 2%, porque, nesse sentido, o setor primário pesa mais do que o setor secundário pesa mais do que o setor primário, acima de 15% da nossa economia. E, por sua vez, o setor terciário é decisivo, porque ele pesa próximo de 70%. Todos são importantes. Então, só para a gente situar quem está ouvindo a gente.
quais são, o que é exatamente o setor primário, o setor secundário e o setor terciário, para a gente entender bem a importância deles e desses números dentro desse crescimento. No setor primário, o crescimento foi provocado pela lavoura temporária, majoritariamente. Lavoura temporária, leia-se produção de grãos, por exemplo. Isso. Então, nós tivemos um aumento significativo da nossa safra. E esse aumento da safra é importante pontuar para os nossos telespectadores que ele não foi ocasionado somente por uma ampliação de área. Nós estamos tendo também aumento da produtividade aqui no estado do Maranhão. Então, nós estamos crescendo em termos de área plantada, mas crescendo em termos de produtividade. E isso é importantíssimo. Então, o setor primário, nós tivemos um aumento expressivo na produção de grãos, principalmente da soja aqui no estado do Maranhão. Da soja, é verdade. É. As exportações de soja, para você ter uma dimensão, no acumulado de janeiro a maio, aumentou na ordem de 28%. Na verdade, esse crescimento ele tem sido um constante, não é, Jonathan? Ao longo dos anos, a cada safra, a gente vê um crescimento até expressivo. Um novo salto. Um novo salto, né? Isso vai colocando a gente cada vez num patamar um pouco mais alto. Perfeitamente. Essa sua análise, ela se consolida a partir de 2015, quando nós tivemos um fator climático que fez com que o setor primário caísse drasticamente na economia estadual. Ele passou a representar apenas 8%. De lá para cá, principalmente a partir dos anos 2020, com mais destaque agora nesses anos mais recentes, aí o setor primário cresceu mais significativamente, tanto que em 2022 ele passou a ser o principal produto da nossa pauta exportadora. Ele não era, né? Nós tínhamos outros produtos do complexo ali, minério de ferro, alumínio, e aí ele passou a ser o principal produto. Então, veja o ganho que nós tivemos no setor primário aqui no estado do Maranhão. Assim, de vez em quando a gente conversa, por exemplo, com o pessoal do Porto do Itaqui, que dá a dimensão desse crescimento, né? A gente tem recorde no embarque de grãos, essa coisa toda. Então, isso é resultado desse crescimento que vem lá de trás, né? Isso é muito bom. Mas o setor secundário também tem a sua importância dentro dessa escalada, vamos dizer, de crescimento. Exatamente. E só um ponto. Quando o Porto do Itaqui menciona, ele fala de um volume exportado de vários estados, porque Porto, ele está olhando para o volume que foi movimentado por lá. Esse eu estou falando é só do Maranhão. Só do Maranhão, para você ver como é muito Mas é porque importante. mesmo quando o Porto do Itaqui fala assim, ele dá uma particularidade, porque para a gente interessa. Eu sei que a movimentação geral vai levar o Porto a uma outra dimensão, mas para a gente interessa o que saiu daqui, o que foi produzido aqui e que está sendo embarcado através do Porto do Itaqui. Era só para pontuar. Para pontuar. Vamos para o setor secundário e a participação e a importância dele dentro desse processo todo. O setor secundário, o que nós estamos observando é um crescimento expressivo na indústria de transformação. Aqui no estado do Maranhão. O que nós podemos ver na indústria de transformação? Investimentos como aconteceram na Impasa, que estão relacionados à indústria de transformação. É um investimento significativo que aconteceu aqui no estado do Maranhão. Mas nós tivemos crescimentos também na parte de serviços industriais de utilidade pública, que é geração e distribuição de energia elétrica. Então, esses segmentos, eles estão mais dinâmicos dentro do setor secundário, setor secundário nós estamos falando de indústria da construção e obras de infraestrutura, a indústria de transformação, que aí foi essa que eu mencionei, um exemplo da Impasa, mas tem várias outras atividades. Suzano Papel e Celulose está dentro da indústria de transformação, pelotização. E aí, serviços industriais de utilidade pública, que é geração e distribuição de energia elétrica. Esse também está dentro da indústria. Quando a gente olha, o mais dinâmico foi a indústria de transformação. Tanto que a FIEMA, que faz um índice de confiança do empresário industrial, esse índice de confiança aqui no Maranhão, o último dado, está em torno de 56% o índice de confiança, muito acima da média regional, nordeste e nacional. Ou seja, os empresários estão otimistas em relação ao futuro da economia. Então, esse crescimento foi importantíssimo no estado do Maranhão. Ok, nós já entendemos o primário e o secundário. Agora, o terciário, nós vamos deixar para o próximo bloco, porque nós vamos fazer um intervalo rapidinho, só aquele tempinho que você já sabe que a gente toma água, toma café e volta para continuar conversando. A gente volta já já. Vamos para o setor secundário e a participação e a importância dele dentro desse crescimento. O setor secundário, ao ter-se área na sua importância, ele tem sido um crescimento expressivo, né? A gente tem visto, por exemplo,
Já estamos de volta conversando aqui sobre esse crescimento do PIB do Maranhão. Estamos verificando que a gente está bem na fita, né? Você já ouviu todas as explicações e com a possibilidade de melhorar ainda mais. Então, a gente já vai ficar bem, muito bem. E eu estou conversando aqui com o Jonathan Carvalho, que é presidente do IMESC. E a gente estava falando desses dois setores e já vimos a importância dos dois. O terciário também, ele entra com essa mesma importância, para ninguém ficar dizendo que a gente só fala do primário, que só ele é responsável por tudo. E o terciário tem o maior peso na nossa economia. Então, qualquer variação que aconteça nele é, digamos assim, o mais expressivo ao final das contas. Porque nós estamos falando de próximo de 70% de participação da nossa economia. É similar ao que nós temos também em âmbito nacional. O setor terciário, ele também, em âmbito nacional, ele é o mais expressivo. E o que nós temos aqui no setor terciário que tem dinamizado a nossa economia? A gente pode destacar comércio e podemos destacar o setor de serviços. Dentro do setor terciário, serviços que é prestação de serviços, melhor explicando. Quando a gente olha o volume de vendas do comércio varejista, nós estamos tendo um crescimento de mais ou menos 2,8%, se não me falha a memória. Então, só o comércio varejista. O setor de serviços também crescendo. Setor de serviços, se não me falha a memória, nós estamos crescendo 1,4%. Isso é o último resultado que nós observamos. Então, o que isso está acontecendo? O que isso está gerando? Né? O que está gerando isso, melhor dizendo? À medida que nós estamos tendo esse crescimento na economia, a massa de rendimento das famílias aumentou aqui no estado do Maranhão. E eu falo aumento não em termos nominais, ou seja, comparando só esse valor com o ano anterior, é descontado a inflação. Esse crescimento real faz com que as famílias tenham maior poder de compra, consiga consumir mais bens, melhor dizendo, acessar mais bens e serviços. Isso é muito importante. Claro, porque isso vai implicar também na qualidade de vida, vão dar resultado em outras pesquisas, como o IDH, essa coisa toda, né? Exatamente. A gente vai ter resultados bem diferentes. Com relação aos estados do Nordeste, só setorizando mais a nossa região, a gente pode dizer que o Maranhão, ele está bem colocado? Sim. Em termos de peso do Maranhão no Nordeste, nós somos a quarta economia do Nordeste. Em termos de peso, tamanho do PIB comparado com o tamanho do PIB dos outros estados. Quando a gente fala de crescimento do Maranhão em comparação aos demais estados, como nós temos poucos estados que fazem estimativas, esses que a gente compara, nós estamos bem com os demais estados. Quando a gente compara com todos, aí nós temos uma defasagem de 2 anos, infelizmente, mas ainda assim a gente vê o Maranhão muito expressivo. Outros estados estão crescendo bem no Nordeste também. Piauí, por exemplo, cresce muito bem no Nordeste, principalmente por estar também na região do Mato Piba, que tem uma ampliação de área. Então, Piauí é um estado de grande crescimento, assim como o Maranhão. Mas eu queria trazer um número que não é nosso, um número que é feito pelo Centro de Liderança Pública, CLP, que ele fez uma análise e ele faz projeções para todos os estados. Ele fez uma projeção para todos os estados do país e comparou o Maranhão com os demais estados. Segundo o CLP, nós somos a quarta economia que mais cresce em âmbito nacional. E é um número que eles estão trazendo. Isso é muito significativo. Muito significativo. É a primeira vez que a gente entra numa lista, num topo assim, que a gente pode se orgulhar, não é não? Exatamente. Nós temos vários outros números que a gente pode se orgulhar nessa lista. E esse é um deles. Né? Alguns números merecem mais atenção do ponto de vista de políticas públicas, mas esse é um bom número. Mas conversando sobre essa história de crescimento do PIB, do comércio, dos setores, a importância de cada um dentro deles, a gente tem um problema aí pela frente, que é essa questão dos Estados Unidos com tarifaço, essa coisa toda. Isso, de alguma forma, preocupa o impacto que isso pode ter nessa curvazinha que a gente está tendo, essa curva ascendente que a gente está tendo. E como é que vocês estão lidando com isso ou como vocês estão prevendo o que pode acontecer a partir de então, a partir de agosto? Essa guerra comercial, ela tinha, num primeiro momento, um aspecto positivo, digamos assim, para a economia nacional, à medida em que os países, buscando segurança, buscavam acordos comerciais
mais robustos. Então, o Maranhão e o Brasil, por exemplo, tinha mais oportunidade de exportação relacionada ao setor primário. Contudo, essa discussão atual, essa mudança de tarifa drástica que aconteceu aqui no país, pode impactar até mais o Maranhão do que o restante do país. Por quê? Porque quando a gente compara o peso da nossa balança comercial em relação ao nosso PIB, ele é muito mais expressivo. Nós somos uma economia, digamos, aberta, né? Então, nós temos um peso importante do setor primário na nossa economia e na balança comercial. E nós também temos importações que estão também atreladas aos Estados Unidos. Então, isso impacta muito a nossa economia. O combustíveis, com essa discussão também de onde nós importamos combustíveis, nós temos uma importância tanto para o porto, quanto também para a nossa arrecadação aqui no estado do Maranhão. Então, são diversos fatores sensíveis que estão sendo discutidos e a gente anseia que isso seja solucionado, né, logo. É claro que muitos das exportações que estão acontecendo agora são frutos de acordos comerciais que já aconteceram. Então, isso dá uma certa solidez no que está acontecendo agora. Contudo, para o próximo ano é preciso que essas discussões, digamos, avancem para que haja um acordo sobre essa questão tarifária, para que nós não sejamos impactados, né, economicamente, digamos assim. Pois é, a gente fica preocupado porque está muito perto. Né? O prazo para que entre em vigor esse tarifaço, agosto está bem aí, e até agora parece que as coisas não se encaminharam com a rapidez que a gente esperava, né? Então, de alguma forma, isso preocupa mesmo, né? Sim. Os Estados Unidos, ele é o principal destino das nossas exportações. Estados Unidos, China e aí os outros países. Então, nós estamos falando de um peso que merece uma atenção, considerando esse nosso mercado, principalmente relacionado ao setor primário. Isso. Então, há de se pontuar essa situação que pode impactar na nossa economia. Contudo, se isso se resolver, né, nossas projeções continuam dentro da normalidade para 2026. Caso não seja solucionado, cruzados, nós faremos uma reavaliação e tentaremos pontuar qual será o impacto na nossa economia. Mas um aspecto positivo que vale pontuar são os investimentos previstos aqui no estado do Maranhão. São significativos. E esses investimentos afetam positivamente a indústria de transformação e o setor da indústria aqui no estado do Maranhão. Então, nós temos um ponto positivo que esses investimentos não deverão ser descontinuados, eles permanecerão. E um aspecto mais interessante quando a gente fala de comércio exterior é a nossa ZPE, que quando ela se concretizar aqui no estado do Maranhão, nós teremos ainda outros saltos, digamos, de crescimento na nossa economia. Olha, Jonathan, então a gente ainda tem muito assunto para conversar, viu? Tem muita coisa ainda que a gente deixou de fora dessa conversa, mas nós vamos ter muito tempo para conversar ainda, vamos ver o que acontece daqui para agosto, vamos ver quais os reflexos disso, do nosso crescimento próprio e dos impactos que podem vir através de medidas como essa. Mas, por enquanto, muito obrigada por todas essas informações, por me ajudar a fazer o café de hoje. E é sempre bom começar o dia com boas notícias, né? A gente recebe notícias assim de crescimento, dessa coisa toda, a gente fica um pouco mais animado. Muito obrigada e bom dia. Com certeza. Um bom dia. E principalmente a população fica animada porque sabe que isso se espelha no mercado de trabalho. Nós estamos tendo resultados muito positivos aqui no mercado de trabalho no Maranhão. Com toda certeza. Muito obrigada. Bom dia para você também que está aí do outro lado, que ficou sabendo tudo sobre o nosso crescimento do PIB, sobre as possibilidades de maiores crescimentos e o que isso reflete na sua vida. Você pode avaliar tudo direitinho que a conta vai dar positiva lá no final. Tchau e até a próxima.